Como aprender inglês usando o ChatGPT gratuitamente, independente da sua idade, ok? Você vai aprender sozinho inglês. Eu vou te dar os passo a passos aqui, ok? Então já separa caneta e papel para você anotar e não perder nada, enfim, conseguir seguir o passo a passo aí. Muita gente, quando a gente fala sobre a questão de aprender inglês, fala assim: aprender inglês pela gramática é um erro, porque quando você aprendeu a sua língua nativa, o português, você aprendeu falando, você não aprendeu pela gramática. Daí muita gente acha assim: então pela gramática não funciona, etc. Isso aí é uma visão muito superficial e sempre desconfia da pessoa que fala isso pra você, ok? Qual que é a questão? Quando a gente é um bebê, eu vou falar aqui de fundamento, tá? Quando a gente é um bebê, a gente aprende falando, sim, só que falar é uma das coisas. Mais importante do que aprender falando, quando a gente é um bebê, a gente aprende porque a gente está totalmente imerso, com convivência naquele idioma. Então, quando você era um bebê, você aprendeu porque você começou a escutar as pessoas falando naquele idioma, isso começou a entrar no seu sistema. Depois, o seu pai, sua mãe, enfim, sua família, os adultos começaram a te estimular a falar palavras. Você começou falando sílabas, daí você errou, aí você foi corrigido, enfim, você foi tentando, repetindo, até que você começou a falar as palavras corretamente. Só de ter essa correção, enfim, a forma de falar corretamente, no tempo certo, as palavras certas, a forma certa de falar, isso já é uma gramática, ok? Então, assim, gramática, ela é utilizada como uma ferramenta. Se você quiser aprender inglês só pela gramática, você não vai aprender. Não é suficiente. Assim como você tentar falar inglês, aprender inglês somente falando, também não é suficiente. Você tem que usar um conjunto de coisas para você aprender inglês. E os fundamentos são quais? Imersão e repetição. Foi assim que um bebê aprende. E nós adultos, a gente aprende assim também, com imersão, convivendo com o idioma e com repetição. Só que nós adultos temos uns detalhinhos diferentes de bebês. Nós adultos, querendo ou não, vou te fazer uma pergunta: quem que é mais racional, um adulto ou um bebê? O adulto é muito mais racional que um bebê. Por ele ser mais racional, a gente gosta de entender mais os motivos, para que tal coisa serve. A gente gosta de ver mais lógica nas coisas. Quando a gente entende, agora eu entendi para que isso serve, etc., isso facilita o nosso entendimento, facilita o nosso aprendizado. Então a gente tem que utilizar essa forma lógica das coisas, entender as coisas ao nosso favor. Então esse é um outro ponto. Lembra? Convivência, imersão, repetição. Agora, ver sentido nas coisas, entender o porquê, a lógica das coisas, como as coisas funcionam. E nós adultos temos um ponto a mais. A gente aprender só por aprender é desestimulante. A gente não vai aprender só dessa maneira, né? A gente tem que ter uma motivação forte que vai fazer com que a gente engaje naquilo ali e aprenda de verdade. Então, é muito fácil para a gente aprender coisas relacionadas a coisas que a gente gosta. A gente aprende até de uma maneira assim, leve, tranquila. Agora, quando é um negócio que é mais chato, mais maçante, que a gente tem que aprender por uma obrigação, acaba sendo mais complicado. Mas a questão é ver o motivo disso. Então, aprender o inglês, para que vai servir para você? Qual que vai ser o seu motivo? Para alguns vai ser para conseguir uma promoção no trabalho, para outros vai ser para ganhar dinheiro, para outros vai ser fazer uma viagem, para outros vai ser poder falar com qualquer pessoa do mundo, para alguns vai ser motivos menos nobres, etc. Como, por exemplo, pegar a mulher, enfim. Qual que é o seu motivo? Isso é muito importante porque você vai criar uma conexão emocional com esse objetivo, que é aprender inglês, e isso vai facilitar com que você aprenda, vai aprender de uma maneira, vai absorver o conhecimento de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, muito menos exaustiva, e você vai poder, na verdade, curtir mais o processo. Você vai se divertir no processo, porque você vai estar falando sobre coisas, vendo sobre coisas, escrevendo, ouvindo, enfim, sobre assuntos relacionados que você já gosta. Então vai ficar mais fácil de você aprender também. Então, motivo, ok? Então, essas 4 coisas. Imersão, convívio com o idioma, repetição, lógica e motivo. Tem que ter isso bem claro. Agora, quais são os passos para você aprender o inglês utilizando o ChatGPT? Vamos lá. Pega o papel e caneta para você anotar. Você vai entrar no ChatGPT e você vai solicitar para ele a seguinte questão. Tá? Esse é o passo 1.
Me envie 30 perguntas em português no tempo presente simples relacionadas ao assunto tal, que é o seu assunto de interesse, para eu traduzir para o inglês. No final da lista, adicione um vocabulário básico com as palavras-chave usadas nessas perguntas, traduzidas para o inglês. Traduza apenas a primeira pergunta como exemplo e me explique de forma simples como montar essa frase em inglês. Como responder com sim ou não, com resposta curta e completa. Esse é o primeiro passo. Vamos ao segundo passo, ok? Anota aí, pausa o vídeo se necessário, mas vamos lá. Beleza, ele vai te mandar essas 30 perguntas, ele vai traduzir a primeira, ele vai te explicar como fazer isso, como fazer essa primeira tradução, vai te explicar ali como funciona, você vai traduzir tudo, que é justamente o passo 2. Passo 2, você vai traduzir as outras 29 perguntas. Então, olha a pergunta, você não vai saber todas as palavras, você vê o vocabulário que ele já te deu lá com as traduções, você liga as palavras, né? Pô, essa palavra aqui tem essa tradução. Sorvete tem a tradução em inglês que é ice cream, beleza. Você responde lá, pergunta por pergunta, porque aqui o que você vai estar fazendo? Ah, sou um idiota, só estou traduzindo. Não. Para você criar um ambiente de imersão na língua, qual que é o fundamento? São quatro coisas que vão permitir essa imersão. Lembra que é o nosso primeiro critério. Você vai ter que estar num ambiente em que você vai estar escrevendo, você vai ter que ter um ambiente que você vai estar lendo, você vai ter que ter um ambiente que você vai estar falando e um ambiente que você vai estar escutando. Você vai ter que estar estimulando esses 4 sentidos. Você, traduzindo essas perguntas, o que você vai estar estimulando? Você vai estar estimulando a sua leitura, você vai estar estimulando a sua escrita e depois, calma, vai estimular os outros 2 sentidos. Então, beleza. Passo 2. Você traduziu essas 29 perguntas. O que é o passo 3 agora? Muito lógico, né? Você vai pedir o que para o ChatGPT? Corrija minhas traduções abaixo e me diga o que está certo, o que está errado e por quê. Depois me mostra a versão correta de cada frase. Aí você vai colar todas as suas 29 perguntas traduzidas, ok? Você vai fazer exatamente isso. Ele vai corrigir para você. O ChatGPT é o seu professor particular que custa R$0, é gratuito. Tá? Então, ele vai corrigir isso. Ah, beleza. Ele corrigiu, já sei o que eu errei, o que eu acertei e acabou? Não. Isso aqui só acaba quando você aprende de fato. E lembre-se, ambiente de imersão, você já está no ambiente de imersão. Agora você está estimulando um ambiente de repetição. Então, você está repetindo. Repetindo. Ok? Você começou primeiro com frases no presente simples. Ok? Então, você, agora no passo 4, o que você vai pedir? Me envie mais 30 perguntas diferentes no tempo presente simples, com vocabulário no final e apenas a primeira pergunta traduzida e explicada. Você fez 30 perguntas do presente simples. Agora você vai fazer, ele corrigiu. Mostrou para você o que você errou, o que você acertou. Agora, para o conhecimento fixar ainda mais, você vai pedir mais 30 perguntas. Você vai fazer de novo essas 30 perguntas, vai repetir o processo. Ah, não consigo fazer tudo no mesmo dia. Beleza, vai fazendo ao longo dos dias. Está no seu controle fazer isso, ok? Sem desculpa. Você pode fazer isso no seu tempo, ok? Então, pede mais 30 perguntas. Agora, o passo 5, que é um passo que é complementar, ok? O que você vai fazer? No ChatGPT, abaixo das respostas que o chat dá, ele tem um símbolozinho de áudio na resposta. Clica nele, vai sair aquela resposta em áudio. Você vai poder escutar em áudio as frases que você fez. Você fazendo isso, você vai estar estimulando a sua audição. Lembra? É o outro sentido que você tem que estimular. E você vai fazer o quê? Escutou essa frase, você vai repetir, falar ela em voz alta. Você vai estar estimulando o 4º sentido, que é falar. Então você vai começar a soltar a sua fonética. No início, você vai fazer tudo errado. Você vai falar errado, você vai escrever errado, você vai errar. Mas isso é parte do processo. Você repetindo, estando no ambiente de imersão, você respeitando o critério da repetição, você está vendo estrutura, você está entendendo a lógica, como funcionam essas coisas. Então, beleza, está entrando na sua cabeça. E você está fazendo essas frases relacionadas a um assunto que você gosta.
Não tem como, você vai aprender. Então é parte do processo. Errar, é parte do processo. Significa que você está aprendendo. Errar significa que você está aprendendo, ok? Então invista nesse seu erro aqui, ok? Então esse é o passo 5. Ouça as respostas e leia em voz alta, tá? Fale. Agora, o passo 6. Até aqui, você fez tudo, as perguntas relacionadas ao presente simples. No idioma, a gente só fala as coisas no presente? A gente só fala as coisas no hoje? Ou a gente fala também sobre coisas do passado e coisas do futuro? Né? Então, fica craque no presente. Craque. Depois que você sentir, tô craque nesse negócio aqui. Tô escrevendo as frases, tá sendo corrigido 100%, tô acertando tudo. Agora eu tenho que me desafiar numa nova coisa. Aí você vai pedir pro ChatGPT fazer frases para você no passado simples. Aí você vai pedir pro ChatGPT fazer frases para você no futuro. Quando ficar craque no futuro, você vai pro condicional. Quando ficar craque no condicional, você vai pro... Quero agora só frases com eu. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Depois você vai pedir para ele fazer frases com você. Você é legal, você é bom. Você vai começar, sabe? Você vai ficar craque em várias áreas do inglês. Em todas as partes, todos os tempos verbais, enfim, em tudo. E você vai ganhar repertório para poder falar, se comunicar em inglês, escrever, ler, enfim, em qualquer área e falar com autoridade, falar com confiança. Quando você estiver lá na sua viagem, quando você estiver falando com alguém, enfim, no seu trabalho. Então você vai repetir esse processo, todos esses passos, para cada tempo verbal, para cada pessoa, tá? Beleza? Então o passo 6 é justamente isso. Depois que dominar o presente, vai para o futuro, vai para o condicional, vai para o I, you, he, she, it, enfim. É isso, ok? Então resumo final. Vai traduzir, ChatGPT vai corrigir, você vai entender a estrutura, porque você está repetindo, você está convivendo com o idioma, você vai estar ganhando vocabulário, então você vai estar conhecendo essas palavras, né? Você vai repetir, vai fixar na sua cabeça, que nem andar de bicicleta. A gente começa caindo, a gente começa usando a rodinha lá pra gente ganhar equilíbrio. Daí depois que a gente já tem equilíbrio, a gente não precisa mais a rodinha, né? Depois que você ganhar equilíbrio no inglês, você não vai mais ficar precisando procurar a versão traduzida da palavra que você não sabe, porque você já vai saber aquela palavra, ok? Aí você vai escolher, você vai fazendo tudo isso sobre assuntos que você gosta, assuntos que são relevantes para você chegar no seu objetivo, que o inglês vai ser a ponte para você chegar no seu objetivo, seja ganhar dinheiro, seja fazer uma viagem, seja falar com pessoas, enfim. Você vai estar estimulando todos os sentidos, ler, ouvir, falar e escrever. E você vai avançando aos poucos. Você não precisa fazer tudo isso do dia para a noite, ok? Vai fazendo aos poucos. O importante é você ganhar convivência com o idioma. Se você conseguir ter uma convivência diária, legal, você vai estar respeitando o princípio fundamental, que é a imersão, a convivência com o idioma. Né? Pra gente que está aqui no Brasil, é mais difícil criar esse ambiente de imersão completo. A gente consegue isso quando a gente vai lá para fora. Aí a todo momento a gente está ouvindo pessoas falando inglês, mas aqui no Brasil não é. Então você precisa ter uma meia hora, 1 hora ao dia de imersão completa naquele idioma. Isso já vai ajudar, ok? Então, é basicamente isso, tá? Vai voltando esse vídeo aqui, se você não conseguiu anotar tudo, anota parte por parte, entra no ChatGPT, segue esses passos, que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender a falar inglês muito bem, ok? Não só falar, você vai ser uma pessoa muito bem, com inglês fluente, show de bola. Você vai aprender sozinha pelo ChatGPT, independente da sua idade, ok? Eu confio muito nesse processo porque foi o processo que eu aprendi inglês, ok? Então eu recomendo para você. E hoje você tem essa possibilidade de ter um professor particular 24 horas por dia, ok? Então por isso que eu gravei esse vídeo e eu espero que ele te ajude. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que querem aprender inglês também. Chame um amigo para fazer esse aprendizado junto com você, alguém que você goste, enfim. Porque assim, duas pessoas fazendo um objetivo juntos, eles vão mais longe, fica mais fácil de aprender. Então, compartilhe esse vídeo aqui.
uma curtida nesse vídeo aqui também, para ajudar. E se inscreve no canal, enfim. Agora assiste esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Até a próxima. E é isso aí.